A porta bateu com um som seco e final, trancando do lado de fora não apenas uma mulher de 72 anos, mas toda uma vida de memórias. A partir de hoje, a senhora não mora mais aqui, gritou a voz de sua nora, Sandra, de dentro da casa. Vá procurar um lugar para morrer que não seja o nosso quintal. Do lado de fora, na escuridão fria, Dona Isadora ficou parada, sentindo a chuva fina começar a molhar seus cabelos brancos. Com nada além da roupa do corpo e um pequeno saco de pão que conseguiu pegar antes de ser empurrada, ela olhou para a casa que ajudou a construir e depois para o único abrigo que restava, o velho galinheiro nos fundos do terreno. Foi lá, em meio à palha e ao cheiro de terra molhada, que ela se encolheu para passar a noite. Mas quando os primeiros raios de sol atravessaram as frestas da madeira, uma silhueta imponente se desenhou na porta. Um homem alto de chapéu, o dono de todas aquelas terras, a olhava com uma expressão indecifrável. Ele não sabia quem ela era, mas ela sabia exatamente quem ele era. E naquele instante, Isadora entendeu que Deus, em sua infinita sabedoria, não a havia levado ao fundo do poço, mas sim ao exato lugar onde sua redenção começaria. Se você acredita que a dignidade não tem idade e que a justiça divina nunca falha, inscreva-se agora no nosso canal. Deixe sua curtida e comente de qual cidade você nos assiste. Aqui, você sempre encontrará as melhores e mais emocionantes histórias, que provam que para Deus os humilhados sempre serão exaltados. Aquele dia havia começado como qualquer outro na vida de Isadora. Ela acordou antes do sol, como fazia há mais de 50 anos, e preparou o café. O cheiro da broa de fubá que assava no forno a lenha era sua forma de dizer bom dia para a família. Ela morava em uma pequena casa nos fundos do terreno de seu filho, Marcos, e sua nora, Sandra. Era um arranjo que funcionou bem por anos, especialmente depois que seu amado marido, Joaquim, partiu. Ela cuidava da horta, das galinhas e ajudava a olhar o neto, Tiago, enquanto os pais trabalhavam. Mas nos últimos meses, tudo havia mudado. Marcos e Sandra, que antes a tratavam com carinho, agora a viam como um fardo. As visitas do neto se tornaram raras e as conversas monossilábicas. A presença de Isadora, antes uma bênção, havia se tornado um incômodo. Mãe, a senhora não pode deixar suas ferramentas de jardinagem espalhadas pelo quintal. Atrapalha a vista, reclamou Marcos na semana anterior. Vovó, por que a senhora ainda cria essas galinhas barulhentas? Isso é coisa de gente pobre, disse Sandra com um desprezo que cortou o coração de Isadora. A desculpa para a expulsão veio naquela noite, durante o jantar. Isadora, com suas mãos já trêmulas pela idade, derrubou acidentalmente um copo de suco na toalha de mesa branca. Chega! Sandra gritou, levantando-se da mesa com um salto. Eu não aguento mais essa velhice, essa sujeira, essa decadência dentro da minha casa. Sandra, foi só um acidente, tentou argumentar Marcos, mas a esposa estava irredutível. Acidente? Ela quebrou um prato semana passada, deixou o portão aberto ontem e agora isso. Ela está senil, Marcos. É um perigo para ela mesma e um estorvo para nós. Eu quero ela fora daqui. Hoje. Fora daqui? Para onde ela vai? Perguntou o filho, mas sem muita convicção. Eu não me importo. Que vá para um asilo, para a casa de uma amiga, que durma na rua. Mas nesta propriedade ela não fica mais. Isadora, paralisada na cadeira, ouvia a discussão como se fosse sobre uma estranha. As palavras de Sandra eram como pedras atiradas contra ela. Mãe, talvez seja melhor assim, disse Marcos, finalmente cedendo à pressão da esposa. A gente te ajuda a encontrar um lugarzinho. Não, disse Isadora, a voz saindo firme pela primeira vez naquela noite. Eu não vou a lugar nenhum. Esta terra também é minha. Eu e seu pai compramos este sítio juntos, antes mesmo de você nascer. A afirmação pegou o casal de surpresa. Do que a senhora está falando? Perguntou Sandra com um riso debochado.
Esta propriedade está no nome do Marcos. O senhor não deixou nada no papel. Joaquim confiava no filho, respondeu Isadora com tristeza. Ele nunca imaginou que o próprio filho o trairia. Chega de drama! Gritou Sandra. Ela foi até Isadora, a agarrou pelo braço com uma força que a machucou e começou a arrastá-la em direção à porta. Marcos, me ajuda aqui! Marcos, em vez de defender a mãe, segurou o outro braço dela. Juntos, o filho e a nora a arrastaram para fora de sua própria casa, a casa que ela havia enchido de amor e de cheiro de pão quente por tantos anos. Me soltem! O que vocês estão fazendo? Ela gritava, mas eles não ouviam. Eles a empurraram para fora, na escuridão do quintal. A partir de hoje a senhora não mora mais aqui, gritou Sandra antes de bater a porta. A chave girou na fechadura, um som metálico e final que selou o abandono. Isadora ficou ali, na terra molhada, a chuva fina começando a cair. Ela olhou para a casa principal, onde as luzes estavam acesas, e a vida continuava como se nada tivesse acontecido. Sentiu um desamparo tão profundo, uma solidão tão vasta, que por um momento desejou que a terra a engolisse. Seus olhos percorreram o quintal em busca de um refúgio, e então ela o viu, o galinheiro. Uma construção simples de madeira que ela e Joaquim haviam feito juntos, décadas atrás. Era o único lugar que ainda parecia seu. Com o corpo doendo mais pela traição do que pela idade, ela caminhou lentamente até lá. As galinhas, suas companheiras silenciosas, se agitaram com sua chegada, mas logo se acalmaram, como se entendessem sua dor. Ela se encolheu em um canto, sobre a palha seca, abraçando os próprios joelhos. O cheiro de terra e de vida animal, que antes era reconfortante, agora era o cheiro de seu exílio. Ela não chorou. As lágrimas pareciam ter congelado dentro dela, transformadas em um bloco de gelo de pura dor. Ela pensou em Joaquim. O que ele diria se visse aquela cena? O filho que ele tanto amava, expulsando a própria mãe para dormir com as galinhas. Ela rezou. Uma oração silenciosa, não pedindo por um milagre, mas por força. Meu Deus, não me abandone. Dê-me força para suportar esta noite, apenas esta noite. O cansaço, a tristeza e o frio finalmente a venceram. E ela adormeceu, um sono agitado, em meio ao cacarejar baixo de suas únicas companheiras. Quando os primeiros raios de sol romperam a escuridão, uma luz suave entrou por uma fresta na madeira do galinheiro, iluminando o rosto enrugado de Isadora. Foi essa luz que a despertou. Mas não foi a única coisa. Havia uma sombra bloqueando a entrada. Ela se sentou, o corpo rígido e dolorido, e olhou para a porta. Uma silhueta de um homem alto, de chapéu, se desenhava contra a luz dourada do amanhecer. Seu coração disparou de medo. Seria Marcos, vindo para expulsá-la também dali? O homem deu um passo para dentro e a luz revelou seu rosto. Era um homem mais velho, talvez com seus 60 e poucos anos, com um rosto marcado pelo sol, mas com olhos gentis e uma expressão de profunda surpresa e preocupação. Ele não era Marcos. Minha senhora, o que faz aqui? Ele perguntou, a voz grave e respeitosa. Isadora não conseguiu responder. A vergonha a paralisou. Uma mulher de sua idade, encontrada dormindo em um galinheiro. O homem olhou ao redor, para a palha, para as galinhas, para a figura frágil de Isadora, encolhida no canto. Ele pareceu entender a situação sem que nenhuma palavra fosse dita. Sua expressão mudou de surpresa para uma indignação contida. Ele era o coronel Inácio, o dono da vasta fazenda que fazia fronteira com o sítio de Marcos. Um homem conhecido em toda a região por sua retidão, sua palavra firme e seu império construído com trabalho duro. Ele costumava cavalgar por suas terras ao amanhecer e naquela manhã algo o fez desviar de seu caminho habitual. Isadora o conhecia de vista, das festas da cidade, das conversas que ouvia. Sabia de sua fama de homem justo, mas implacável com quem agia de má fé. A senhora é Dona Isadora, a mãe do Marcos, não é? Ele perguntou,
a voz suavizando. Ela apenas assentiu, as lágrimas que não vieram durante a noite agora ameaçando transbordar. Coronel Inácio tirou o chapéu em um gesto de respeito. Ele olhou para a casa principal, onde a fumaça começava a sair da chaminé, sinal de que o café da manhã estava sendo preparado. E depois olhou de volta para a mulher idosa, abandonada no galinheiro. Uma fúria fria e silenciosa tomou conta dele. Ele não sabia os detalhes, mas sabia o suficiente. Sabia que havia testemunhado uma injustiça profunda, uma quebra de honra que ele não podia ignorar. Dona Isadora, ele disse, e sua voz era uma promessa. A senhora não vai passar mais um minuto neste lugar. Levante-se, por favor. A senhora virá comigo. Ele estendeu a mão para ela. Uma mão grande, forte, calejada pelo trabalho, mas que naquele momento parecia a mão de um anjo enviado por Deus. Isadora hesitou por um instante, mas ao olhar nos olhos daquele homem, viu algo que não via há muito tempo: respeito. Ela segurou a mão dele e, com sua ajuda, se levantou da palha. Ao sair do galinheiro e sentir o sol da manhã em seu rosto, ela não sabia, mas estava deixando para trás não apenas uma noite de humilhação, mas toda uma vida de servidão. Aquele encontro ao amanhecer não era o fim de sua história, era o começo de sua vingança. E o coronel Inácio seria seu general. A caminhada do galinheiro até a casa-sede da Fazenda Império foi curta em distância, mas representava uma travessia de mundos. Isadora, ainda trêmula e desorientada, sentia-se como uma refugiada sendo guiada para um porto seguro. Coronel Inácio a conduziu em silêncio, seu passo firme e protetor ao lado dela. A cada metro que se afastavam do sítio de seu filho, era como se uma camada de humilhação fosse deixada para trás. A casa de Inácio era como ele, sólida, imponente, sem luxos desnecessários, mas com uma qualidade que resistia ao tempo. Uma governanta de meia-idade, chamada Lídia, os recebeu na porta. Seus olhos se arregalaram ao ver o estado de Isadora, mas um único olhar do coronel foi suficiente para que ela substituísse a surpresa por uma eficiência compassiva. «Lídia, prepare o melhor quarto de hóspedes para Dona Isadora», ordenou Inácio, a voz grave não admitindo réplica. «Prepare um banho quente, as melhores roupas de cama e um café da manhã reforçado. Ela é nossa convidada de honra.» Convidada de honra. As palavras ecoaram na mente de Isadora. Horas antes, ela era um estorvo, um lixo a ser descartado. Agora, era uma convidada de honra. A gentileza era tão avassaladora que quase doía mais do que a crueldade. Enquanto Lídia a guiava a escada acima, Isadora olhou para trás e viu o coronel parado no hall de entrada, o chapéu na mão, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele não olhava para ela, mas para a janela, na direção da casa de seu filho. Naquele olhar, ela não viu pena. Viu a promessa de um acerto de contas. O banho quente pareceu lavar não apenas a sujeira da noite, mas também uma parte do desespero. Vestida com um roupão macio que Lídia lhe trouxe, Isadora se sentou em uma poltrona em frente a uma janela que dava vista para os cafezais a perder de vista. Lídia entrou com uma bandeja farta, café fresco, pão de queijo, frutas, bolo de fubá. «Coma, minha senhora, precisa recuperar as forças», disse a governanta, a voz agora cheia de um carinho respeitoso. «Obrigada, Lídia. Faz muito tempo que não sou tratada assim. Nesta casa, a gente trata as pessoas como gente. É a primeira regra do coronel», respondeu Lídia antes de se retirar discretamente. Isadora comeu devagar, cada mordida um lembrete do pão seco que havia sido sua última refeição. Quando terminou, o coronel Inácio bateu suavemente na porta. «Dona Isadora, posso entrar? Precisamos conversar.» Ele entrou e sentou-se na poltrona à sua frente. Por um longo momento, ele apenas a observou, como se tentasse medir a profundidade da ferida. «Eu não vou lhe pedir para contar os detalhes se não quiser», ele começou. «A cena que vi no galinheiro fala por si só, mas eu preciso saber de uma coisa para poder ajudá-la.
Legalmente, aquela casa e aquele terreno pertencem a quem? Isadora respirou fundo, a vergonha voltando a lhe apertar o peito. No papel, pertencem ao meu filho, Marcos. Meu falecido marido Joaquim confiava nele. Passou tudo para o nome dele ainda em vida, com a promessa de que eu seria cuidada até meu último dia. Um acordo verbal, murmurou Inácio, o rosto se fechando. O pior tipo de acordo, pois depende da honra, e seu filho provou não ter nenhuma. Eu não tenho para onde ir, coronel, não tenho mais ninguém. Tem a mim, ele disse, com uma simplicidade que a desarmou. E tem a justiça. Pode demorar, mas ela sempre chega. Dona Isadora, eu conhecia seu marido. Joaquim era um homem de bem, um trabalhador honesto. O que fizeram com a senhora é uma desonra ao nome dele, e eu não permito que a memória de um homem bom seja manchada desta forma em terras que fazem fronteira com as minhas. A paixão na voz dele era real. Aquilo não era apenas sobre ajudá-la, era sobre um princípio, sobre a lei não escrita do campo, onde a honra é o bem mais valioso. Eu quero lhe fazer uma proposta, continuou Inácio. A senhora ficará aqui na minha casa, como minha convidada, pelo tempo que for necessário. Enquanto isso, vou acionar meus advogados. Vamos encontrar uma forma de reaver o que é seu por direito. Mas eu não tenho como pagar por advogados, coronel. Não se preocupe com isso. Considere um investimento na justiça. Ele se levantou. Agora descanse. A senhora está segura. Ninguém irá mais lhe fazer mal. Nos dias que se seguiram, Isadora viveu em um estado de sonho. Ela tinha um quarto confortável, comida boa e, acima de tudo, era tratada com uma dignidade que havia esquecido que existia. Mas sua mente não descansava. Ela se sentia inútil, um fardo na casa daquele homem tão generoso. Foi então que ela descobriu sua habilidade de ouro. Em uma manhã, enquanto caminhava pelo imenso jardim da fazenda, ela notou que as roseiras, o orgulho da falecida esposa de Inácio, estavam doentes. As folhas estavam amareladas e as flores murchas. Ela, que havia cultivado o mais belo roseiral da região em seu antigo sítio, sentiu uma pontada no coração. Sem pedir permissão, ela começou a trabalhar. Com as ferramentas que pediu a um dos jardineiros, ela podou os galhos secos, removeu as folhas doentes, afofou a terra. Usando receitas caseiras que aprendeu com sua avó, preparou um fertilizante natural com cascas de ovos, borra de café e cinzas. Lídia, a governanta, a observou da janela, curiosa. O que a senhora está fazendo, dona Isadora? Estou tentando salvar suas rosas, ela respondeu sem parar o trabalho. Inácio, ao chegar para o almoço, viu a cena. Viu Isadora de joelhos na terra, as mãos sujas, cuidando de seu jardim com um amor e uma perícia que ele não via desde que sua esposa era viva. Ele não disse nada, apenas observou em silêncio, o coração tocado por aquela cena. Uma semana depois, o resultado começou a aparecer. As roseiras ganharam vida nova. Folhas verdes e viçosas brotaram, e pequenos botões começaram a se formar. Em 2 semanas, o jardim explodiu em uma profusão de cores e perfumes que a fazenda não via há anos. Isadora, como a senhora fez isso? Perguntou Inácio em uma tarde, maravilhado com a beleza do roseiral. É um dom que Deus me deu, ela respondeu com simplicidade. Eu apenas converso com as plantas. Elas me dizem do que precisam. Aquele dom, aparentemente simples, deu a Isadora um novo propósito. Ela não era mais a convidada desamparada. Era a guardiã do jardim, a mulher que trouxe a beleza de volta à fazenda Império. Sua presença se tornou indispensável. Enquanto Isadora curava as rosas, Inácio e seus advogados preparavam a guerra. A estratégia não era um ataque direto. Seria uma asfixia lenta e calculada. Não podemos provar o acordo verbal entre ela e o marido, explicou o advogado Dr. Matos. Mas podemos atacar por outro ângulo. Seu filho e sua nora a expulsaram de casa.
Isso é abandono de idoso, um crime, e podemos usar isso como alavanca. O plano era o seguinte: eles entrariam com uma ação criminal por abandono, mas não a levariam adiante imediatamente. Usariam a ameaça do processo para forçar um acordo civil. Vamos notificá-los extrajudicialmente primeiro, disse Inácio. Quero ver a reação deles. Quero que sintam o medo. Quero que passem noites em claro, como fizeram Dona Isadora passar. A notificação chegou à casa de Marcos e Sandra em uma tarde de sexta-feira. Era um documento oficial, em papel timbrado do escritório de advocacia mais caro do estado, informando que eles estavam sendo formalmente acusados de crime de abandono de idoso, sujeito à pena de prisão, e que uma ação civil de valor milionário por danos morais seria protocolada caso não entrassem em contato para um acordo em 48 horas. O pânico se instalou. Prisão, processo milionário. De onde ela tirou dinheiro para isso? Gritava Sandra, andando de um lado para o outro na sala. Eu não sei, ela não tem um centavo, respondeu Marcos pálido. Deve ser um blefe. Algum advogado de porta de cadeia que ela encontrou. Blefe? Marcos, o nome nesse papel é do escritório do Dr. Matos, o advogado do coronel Inácio, o homem mais poderoso da região, disse Sandra, que como socialite conhecia bem os nomes que importavam. A menção ao nome de Inácio fez Marcos gelar. Ele se lembrou do homem que morava na fazenda vizinha, um homem quieto, mas cuja reputação era lendária. Se o coronel estava por trás disso, eles estavam perdidos. "O que a gente faz?" perguntou Sandra, a voz agora um sussurro de pavor. "Nós vamos até lá, vamos nos humilhar, vamos pedir perdão. Vamos dizer que foi um mal-entendido, que estávamos preocupados com ela. Vamos trazê-la de volta para casa", decidiu Marcos, desesperado. "Trazê-la de volta? Para o galinheiro?" ironizou Sandra. "Calha a boca! Precisamos consertar isso antes que vire um escândalo e a gente perca tudo." No dia seguinte, um sábado, o carro de Marcos parou nos portões da Fazenda Império. Ele e Sandra desceram, trazendo cestas de frutas, flores e expressões ensaiadas de arrependimento. Foram recebidos por um segurança que os barrou no portão. "O coronel Inácio não está recebendo visitas hoje." "Ah, mas nós somos a família de Dona Isadora. Viemos buscá-la", insistiu Marcos. O segurança falou em um rádio e minutos depois, o próprio coronel apareceu montado em um cavalo magnífico, a postura de um rei em seus domínios. "Senhor e senhora Almeida", ele disse a voz fria, "a que devo a honra?" "Coronel, houve um grande mal-entendido", começou Marcos, a voz melosa. "Nós estávamos preocupados com a saúde mental da minha mãe e, em um momento de desespero, tomamos uma decisão errada. Viemos para levá-la para casa, para cuidar dela." Inácio sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Engraçado, porque a preocupação de vocês se manifestou apenas depois de receberem uma notificação do meu advogado. Antes disso, ela podia dormir em um galinheiro, pelo que me consta." O casal ficou sem palavras. "Dona Isadora não vai a lugar nenhum", continuou Inácio. "Ela está sob minha proteção. E sobre a saúde mental dela, acho que vocês terão uma surpresa." Ele fez um sinal e Lídia abriu os portões. "Entrem, ela está esperando por vocês no jardim." Marcos e Sandra entraram e o que viram os deixou de queixo caído. O jardim da fazenda, que todos na cidade sabiam que estava abandonado há anos, havia se transformado em um paraíso de cores e perfumes. E no centro de tudo, supervisionando 2 jardineiros, estava Isadora. Ela não parecia uma idosa senil. Usava um vestido florido, um chapéu de palha elegante e dava ordens com a confiança de uma paisagista profissional. Ela estava radiante, mais jovem e mais viva do que eles haviam em anos. "Mãe!" chamou Marcos hesitante. Isadora se virou. O olhar dela não era de raiva ou de tristeza, era um olhar de pena. "Marcos, Sandra, o que fazem aqui? Vieram ver as rosas?" Ela perguntou com uma calma que os desestabilizou completamente. "O coronel me deu carta branca para reformar todo o jardim. É meu novo projeto.
Mãe, nós viemos te buscar. Queremos que volte para casa, disse Sandra, tentando soar sincera. Casa? Que casa? Aqui vocês me expulsaram. Ou o galinheiro, retrucou Isadora sem levantar a voz. Não, obrigada. Eu encontrei um novo lar e um novo trabalho. Trabalho? Perguntou Marcos, confuso. Sim, o coronel me contratou como sua paisagista pessoal. Ele diz que tenho mãos de ouro. Ela disse, usando a mesma expressão que o falecido marido usava. Agora, se me dão licença, tenho muito o que fazer. As orquídeas precisam de atenção especial. Ela se virou e voltou a conversar com os jardineiros, ignorando completamente a presença do filho e da nora. A mensagem era clara. Ela não precisava mais deles. Ela tinha um propósito, um lar, e o homem mais poderoso da região como seu protetor. Marcos e Sandra ficaram ali, parados no meio do jardim paradisíaco, segurando suas cestas de frutas inúteis. A mãe que eles haviam descartado como um objeto velho havia florescido, e eles, com toda a sua arrogância, haviam se tornado os únicos abandonados naquela história. A imagem de sua mãe, radiante e no controle, assombrou Marcos e Sandra durante todo o caminho de volta para casa. A estratégia de se fazerem de vítimas arrependidas havia falhado miseravelmente. Eles não encontraram uma idosa frágil e desesperada, mas uma mulher que parecia ter rejuvenescido, protegida por um poder que eles não podiam enfrentar. O medo, antes uma ansiedade distante, agora se tornava um pânico palpável. Ela não vai voltar, Marcos, e o coronel está por trás de tudo, dizia Sandra, a voz beirando a histeria. Aquele processo, eles vão levar tudo. Nossa casa, o carro, nossa reputação, vão nos destruir. Calhe a boca e me deixe pensar, gritou Marcos batendo no volante. Ele sabia que a esposa tinha razão. A notificação do Dr. Matos não era um blefe. O coronel Inácio não blefava. Eles estavam encurralados. Precisamos de um advogado, alguém que não tenha medo de enfrentar o coronel. A busca por um advogado, no entanto, provou-se uma nova forma de humilhação. O nome de Inácio era tão poderoso na região que nenhum escritório de renome queria pegar o caso. Enfrentar o coronel por um caso de abandono de idoso? Vocês estão loucos? É suicídio profissional, disse um advogado, rindo na cara deles. Outro nem os recebeu. Depois de dias de rejeição, eles finalmente encontraram um advogado chamado Dr. Peçanha, um homem conhecido mais por suas táticas sujas e sua falta de escrúpulos do que por suas vitórias nos tribunais. A situação é complicada, disse Peçanha, após ouvir a versão distorcida da história contada por Marcos. O coronel tem o poder e a opinião pública do lado dele. Atacar diretamente é inútil. Mas talvez possamos usar a própria lei a nosso favor. Como? Perguntou Sandra, desesperada. Se sua mãe for declarada mentalmente incapaz de gerir a si mesma e seus bens, o juiz nomeará um curador. E, por lei, os filhos são os primeiros na linha de sucessão para essa função, explicou o advogado com um sorriso malicioso. Se conseguirmos provar que ela está senil, não apenas o processo de abandono perde a força, como vocês ganham o controle total sobre ela e sobre qualquer coisa que o coronel esteja planejando para ela. A ideia era monstruosa, mas para Marcos e Sandra soava como a única saída. Mas como vamos provar isso? Ela parece perfeitamente lúcida, disse Marcos. Isso é o de menos, respondeu Peçanha. Conheço um psiquiatra, Dr. Guedes, que é muito flexível em seus diagnósticos, especialmente quando a compensação financeira é adequada. Vamos conseguir um laudo atestando demência senil. Com isso em mãos, entramos com um pedido de interdição urgente. Enquanto os vilões tramavam sua próxima maldade, na Fazenda Império, a vida de Isadora florescia. O trabalho no jardim lhe devolveu a alegria de viver. Ela passava os dias entre as flores, e sua habilidade de ouro se tornou lendária. Inácio, fascinado pela sabedoria dela, passava cada vez mais tempo em sua companhia. Eles caminhavam pelos jardins ao entardecer, conversando sobre a vida,
sobre perdas, sobre a terra. Sabe, Isadora, disse Inácio em uma dessas tardes, desde que minha esposa partiu, esta casa era apenas uma estrutura de tijolos, silenciosa, vazia. A senhora trouxe a alma dela de volta. O senhor me deu muito mais, coronel. Deu-me dignidade quando eu não tinha mais nada. Ela respondeu, a gratidão transbordando em sua voz. Uma amizade profunda e respeitosa nascia entre os dois. Uma conexão de duas almas que haviam conhecido a solidão e que agora encontravam consolo uma na outra. Foi em uma manhã de terça-feira que o novo ataque veio. Um oficial de justiça, acompanhado pelo Dr. Guedes, o psiquiatra contratado, chegou à fazenda com uma intimação. Dona Isadora de Almeida? Perguntou o oficial. Tenho uma ordem judicial para uma avaliação psiquiátrica de emergência. Seu filho, o Sr. Marcos de Almeida, entrou com um pedido de interdição alegando grave risco à sua saúde mental. Inácio, que estava ao lado de Isadora, tomou o documento das mãos do oficial. Seus olhos percorreram as linhas e seu rosto se transformou em uma máscara de fúria gelada. Isso é um ultraje, uma canalice. Coronel, eu apenas cumpro ordens, disse o oficial, visivelmente intimidado. E o senhor, doutor, disse Inácio, virando-se para Guedes, veio avaliar a saúde mental de uma mulher que transformou um jardim morto em um paraíso em poucas semanas? Que administra uma equipe de jardineiros com mais competência que muitos gerentes que conheço? Dr. Guedes, um homem pequeno de olhos esquivos, engoliu em seco. São os procedimentos legais, coronel. Preciso fazer a avaliação. Isadora, que havia ficado em silêncio, deu um passo à frente. A notícia, que deveria devastá-la, pareceu ter o efeito contrário. Um fogo de batalha se acendeu em seus olhos. Pois então vamos fazer a avaliação, doutor. Ela disse com uma calma que surpreendeu a todos. Mas faremos nos meus termos, aqui na varanda, na frente do coronel e de quem mais quiser assistir. Não tenho nada a esconder. A avaliação foi uma farsa patética. Dr. Guedes fazia perguntas capciosas, tentando induzi-la ao erro. A senhora sabe que dia é hoje? Lembra-se do nome do presidente? Às vezes ouve vozes ou vê coisas que não estão lá. Isadora respondia a tudo com uma clareza e uma inteligência que desmontavam o psiquiatra. Quando ele perguntou sobre as vozes, ela sorriu. Sim, doutor. Eu ouço vozes todos os dias. A voz das rosas me pedindo água. A voz da terra me pedindo cuidado. São as vozes da vida. O senhor deveria tentar ouvi-las um dia. Talvez curasse a sua alma. A resposta poética e afiada deixou Guedes sem palavras. Ao final de uma hora, ele não tinha absolutamente nada que pudesse usar para justificar um laudo de demência. A avaliação está concluída, ele disse, levantando-se apressadamente. Enviarei meu relatório ao juiz. E eu enviarei o meu, disse Inácio com um tom ameaçador. Um relatório detalhado sobre a conduta de um profissional que se presta a um serviço sujo como este. Veremos qual relatório o Conselho de Medicina achará mais interessante. Dr. Guedes saiu da fazenda pálido, sabendo que havia mexido com as pessoas erradas. A tentativa de interdição falhou miseravelmente. O juiz, ao ler o relatório patético de Guedes e a carta contundente dos advogados de Inácio, não apenas negou o pedido, como abriu uma investigação contra o psiquiatra e o advogado Peçanha por fraude processual. A derrota deixou Marcos e Sandra em pânico absoluto. Eles haviam gasto o pouco dinheiro que lhes restava para pagar os serviços de Peçanha e Guedes, e agora estavam mais endividados e mais expostos do que nunca. A ameaça do processo criminal por abandono ainda pairava sobre suas cabeças. Acabou, Marcos. Estamos acabados, chorava Sandra. Vamos ser presos, vamos perder a casa. Ainda não, disse Marcos, os olhos brilhando com o desespero de um animal encurralado. Ainda há uma última cartada, uma que ela não vai poder recusar.
Enquanto isso, a vida de Isadora continuava a florescer. A história da jardineira do coronel e da tentativa fracassada de interdição se espalhou pela cidade, transformando-a em uma espécie de celebridade local. As pessoas a paravam na rua para parabenizá-la por sua força e coragem. Inácio, vendo a admiração que todos tinham por ela e sentindo sua própria admiração se transformar em um afeto profundo, decidiu dar um passo adiante. Ele organizou uma grande festa em sua fazenda, a tradicional Festa da Colheita, um evento que não acontecia desde a morte de sua esposa. Convidou toda a cidade. Isadora, eu gostaria que a senhora fosse a anfitriã da festa ao meu lado. Ele pediu. Eu? Mas, coronel, eu sou apenas a jardineira. A senhora é a alma desta casa agora. Ele respondeu. É justo que esteja ao meu lado. A noite da festa chegou. A fazenda estava deslumbrante, iluminada por centenas de luzes. Isadora, usando um vestido elegante que Inácio insistiu em lhe dar de presente, recebia os convidados com uma graça e uma simpatia que encantava a todos. Ela não era mais a idosa expulsa. Era a dona da festa, a rainha daquele império. Marcos e Sandra não foram convidados, mas apareceram mesmo assim. Eles se misturaram à multidão, os rostos sombrios em meio à alegria geral. Eles tinham um plano final. No auge da festa, quando Inácio estava prestes a fazer seu discurso, Marcos se aproximou do palco, trazendo consigo um rapaz jovem de uns 18 anos, que Isadora reconheceu imediatamente. Era Tiago, seu neto. O coração dela parou. Mãe! Gritou Marcos, alto o suficiente para que todos ouvissem. A senhora pode estar enganando toda essa gente, mas não pode enganar sua própria família. Diga a todos a verdade. Diga a eles que a senhora abandonou seu neto doente para viver essa vida de luxo. A acusação caiu como uma bomba no meio da festa. A música parou. Todos se viraram para olhar. Tiago, o neto, estava ao lado do pai, a cabeça baixa, parecendo doente e fraco. Do que você está falando, Marcos? Perguntou Isadora, a voz trêmula. Tiago está doente, precisa de um tratamento caro que não podemos pagar, continuou Marcos, no papel de pai desesperado. E a senhora, a avó dele, que tem o dinheiro e o poder do coronel, se recusa a ajudar. Prefere gastar com festas e jardins a salvar a vida do seu próprio neto. Era a armadilha perfeita. Uma chantagem emocional pública, projetada para destruir a reputação de Isadora e forçá-la a ceder. Se ela ajudasse, estaria admitindo que tinha recursos e eles poderiam usar isso no processo. Se ela não ajudasse, seria vista por todos como uma avó cruel e desalmada. Isadora olhou para o neto, para seu rosto pálido, para a forma como ele se encolhia ao lado do pai. E então ela olhou para Inácio, que a observava com uma confiança inabalável. Naquele instante, ela soube exatamente o que fazer. Aquele era o confronto intermediário, e ela não iria recuar. O silêncio que se abateu sobre a festa era pesado, carregado de expectativa e julgamento. Todos os olhares se voltaram para Isadora, a mulher que, momentos antes, era a anfitriã aclamada e que agora era publicamente acusada de ser uma avó desalmada. A armadilha de Marcos era diabólica. Ele usava a suposta doença do próprio filho como uma arma para destruir a imagem de sua mãe. Sandra, posicionada estrategicamente na plateia, começou a chorar alto, um choro ensaiado para gerar simpatia. É verdade, ela nos abandonou. E agora abandona o próprio neto. Ela soluçava para quem quisesse ouvir. Isadora sentiu o peso de centenas de olhares sobre si. Por um instante, a velha sensação de desamparo ameaçou voltar. Mas então, ela olhou para o rosto de Inácio, que lhe deu um leve aceno de cabeça, um sinal silencioso que dizia: eu estou com você, fale a verdade. A força que ela havia cultivado nos últimos meses aflorou. Ela pegou o microfone que um assistente lhe ofereceu. Sua mão não tremeu. Marcos, meu filho, ela começou,
a voz clara e firme, ecoando por todo o pátio. É verdade que Tiago é meu único neto, e é verdade que eu o amo mais do que a minha própria vida. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Também é verdade que ele parece doente, mas a pergunta que todos deveriam fazer não é por que eu não estou ajudando. A pergunta é: do que exatamente meu neto está doente? A pergunta inesperada pegou Marcos de surpresa. Ele tem uma condição rara, uma doença no sangue. Ele gaguejou, claramente inventando na hora. Uma doença no sangue? Repetiu Isadora, com uma calma que começou a deixar Marcos nervoso. Que interessante, porque há 3 meses, quando vocês me expulsaram de casa, ele estava perfeitamente saudável. É uma doença de desenvolvimento muito rápido, pelo visto. Ela se virou para o neto. Tiago, meu querido, olhe para mim. Olhe nos olhos da sua avó. O rapaz, que até então mantinha a cabeça baixa, levantou o rosto. Seus olhos estavam cheios de medo e culpa. Tiago, você sabe que pode me contar qualquer coisa. O que seu pai fez com você? Ela perguntou, a voz agora cheia de uma doçura maternal. O jovem olhou para o pai, que lhe lançou um olhar ameaçador, e depois para a avó, cujo olhar era de puro amor. A batalha interna era visível em seu rosto. Eu não estou doente, vovó. Ele sussurrou no microfone, que captou sua voz fraca. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. O que você está dizendo, menino? Claro que está doente, gritou Marcos, tentando salvar a situação. Não estou, disse Tiago, a voz ganhando força. O pai, ele me obrigou. Ele me fez tomar uns remédios que me deixaram fraco, pálido. Ele disse que era a única forma de conseguir dinheiro para pagar as dívidas dele. Disse que era para o bem da família. A confissão caiu como uma bomba atômica. Marcos havia drogado o próprio filho para usá-lo como um peão em sua chantagem. A monstruosidade do ato deixou todos sem ar. Sandra parou de chorar instantaneamente, o rosto uma máscara de horror, ao perceber que o plano havia se voltado contra eles de forma espetacular. Isso é mentira! Ele está confuso! É um menino influenciável! Desesperou-se Marcos. Não é mentira, pai! Gritou Tiago, agora chorando de verdade. Eu não aguentava mais. Eu ouvi você e a mamãe brigando. Ouvi você dizendo que ia usar a doença para forçar a vovó a dar dinheiro. Eu não queria fazer isso. Eu te amo, vovó, ele disse, correndo em direção a Isadora e abraçando-a. Isadora o abraçou forte, protegendo-o. Eu sei, meu querido, eu sei. A culpa não é sua. A multidão, antes silenciosa, explodiu em um clamor de indignação. Monstro! Canalha! Usa o próprio filho! As palavras eram atiradas contra Marcos, que estava paralisado no palco, exposto em sua total depravação. Foi nesse momento que o coronel Inácio se levantou e caminhou até o palco. Ele não precisou gritar. Sua simples presença impôs silêncio. Eu acho que esta festa acabou, ele disse, a voz ressoando com uma autoridade inquestionável. Ele se virou para 2 seguranças. Por favor, acompanhem o senhor Marcos de Almeida para fora da minha propriedade e garantam que ele nunca mais pise aqui. Enquanto os seguranças agarravam um Marcos, que não oferecia resistência, completamente derrotado, Inácio se virou para Sandra. E a senhora, ele disse com um desprezo gelado, cúmplice da crueldade de seu marido. A senhora tem 2 opções. Ou sai por aquela porta e nunca mais volta, ou eu mesmo a entrego à polícia por maus tratos a um menor e a uma idosa. Sandra, vendo seu mundo de aparências desmoronar, apenas assentiu e saiu correndo humilhada, sob os olhares de desprezo de toda a elite da cidade que ela tanto tentava impressionar. O palco estava agora ocupado apenas por Inácio, Isadora e Tiago. Inácio pegou o microfone. Meus amigos, ele começou dirigindo-se aos convidados chocados. Peço desculpas por este espetáculo lamentável. Vocês acabaram de testemunhar a que ponto a ganância pode levar um ser humano.
mas também testemunharam a força e a dignidade de uma mulher que, mesmo diante da maior das traições, não perdeu sua honra. Ele se virou para Isadora. Esta festa era para celebrar a colheita, mas esta noite celebramos algo muito mais importante. Celebramos a coragem, a verdade e a justiça. Ele pegou a mão de Isadora. Muitos de vocês conhecem Dona Isadora como a jardineira da minha fazenda. Mas eu quero que saibam quem ela realmente é. Ela é a mulher que me ensinou novamente sobre a beleza da vida. É a alma que trouxe a alegria de volta para esta casa. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela. E, se ela me aceitar, a partir desta noite, ela será muito mais. Dona Isadora de Almeida, na frente de todos os nossos amigos, de toda a nossa cidade, eu lhe pergunto: a senhora aceita se tornar minha esposa e a senhora da Fazenda Império? O queixo de Isadora caiu. O pedido feito naquele momento, daquela forma, era a maior declaração de honra e proteção que um homem poderia oferecer. Não era um pedido de casamento por amor romântico, mas um ato de aliança, um selo público de que ela estava, para sempre, sob sua proteção. A multidão prendeu a respiração. Tiago olhou da avó para o coronel, os olhos brilhando de esperança. Isadora, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez lágrimas de uma felicidade que ela pensou que nunca mais sentiria, pegou o microfone. Coronel Inácio, ela disse, a voz embargada, o senhor me acolheu quando fui jogada fora. O senhor me deu um lar quando eu só tinha um galinheiro. O senhor me deu dignidade quando tentaram me roubar até a alma. Ela sorriu. Sim, eu aceito. A festa explodiu em uma ovação ensurdecedora. Os aplausos não eram apenas para um noivado, mas para a vitória da bondade sobre a maldade, da honra sobre a ganância. Naquela noite, Marcos perdeu tudo. A mãe, o filho, a esposa, a reputação e qualquer chance de redenção. E Isadora, a mulher que havia sido expulsa de casa para dormir com as galinhas, ganhou tudo. Uma nova família, um lar, o respeito de uma cidade inteira e a promessa de um futuro seguro e digno ao lado do homem mais honrado que já conhecera. A justiça não havia sido apenas feita, havia sido celebrada. Nos dias que se seguiram, a história se tornou a única conversa em Monte Sagrado. Marcos e Sandra desapareceram da cidade, humilhados demais para mostrar o rosto. Dr. Peçanha e Dr. Guedes tiveram suas licenças cassadas pelo Conselho de Ética, suas carreiras destruídas pela tentativa de fraude. Tiago foi morar com a avó e o coronel na Fazenda Império. Sob a tutela de Inácio, ele floresceu, tornando-se um jovem educado e responsável. Inácio o tratava como o neto que nunca teve, ensinando-o sobre a terra, sobre os negócios e, acima de tudo, sobre honra. O casamento de Isadora e Inácio foi um evento simples, mas profundamente significativo. Uma cerimônia no jardim que ela mesma havia restaurado, com a presença apenas dos amigos mais próximos e dos funcionários da fazenda. Ao dizer sim, Isadora não estava apenas se unindo a um homem, estava selando seu destino e fechando para sempre a porta de seu passado doloroso. Ela se tornou de fato a senhora da Fazenda Império, mas não era uma patroa distante. Ela conhecia cada funcionário pelo nome, cuidava de suas famílias e seu jardim se tornou um lugar de paz e beleza para toda a comunidade. Mas a história deles ainda guardava um último ato de justiça, um que selaria o legado de Isadora de forma definitiva. Em uma manhã, enquanto organizava os antigos papéis de seu falecido marido, Joaquim, ela encontrou um documento que havia esquecido. Era a escritura original do sítio onde ela e Joaquim haviam construído sua primeira casa, o mesmo sítio de onde Marcos a havia expulsado. E, para sua surpresa, na escritura constava uma cláusula que Joaquim havia insistido em colocar décadas atrás, uma que todos haviam esquecido. Ela levou o documento para Inácio e Dr. Matos. Ao lerem a cláusula, os dois homens se entreolharam, chocados e impressionados com a sabedoria daquele homem simples. Isadora,
A senhora tem ideia do que isso significa? Perguntou o Dr. Matos, a voz cheia de admiração. Acho que sim, ela respondeu com um sorriso sereno. Significa que a justiça de Deus, às vezes, é escrita em contratos de cartório. A cláusula esquecida era a peça final do quebra-cabeça, a arma que lhes daria a vitória total e definitiva e que transformaria o local da maior humilhação de Isadora em um monumento eterno à sua força e ao seu coração generoso. A cláusula no antigo documento era simples, mas sua implicação era devastadora para Marcos. Joaquim, com uma sabedoria que parecia prever o futuro, havia registrado o sítio no nome do filho, mas com uma condição legal irrevogável. O usufruto vitalício da propriedade pertenceria a Isadora. Isso significava que, embora Marcos fosse o proprietário no papel, Isadora tinha o direito legal de usar e gozar da propriedade, de morar nela e de usufruir de tudo o que ela produzisse até o último dia de sua vida. Marcos não poderia vendê-la, alugá-la ou expulsá-la sem o consentimento explícito dela. Ele a expulsou da casa da qual ela é a usufrutuária legal, disse Dr. Matos, a excitação crescendo em sua voz. Isso não é apenas uma questão civil, Inácio. Isso é uma violação direta de um direito registrado em cartório. Podemos não apenas reverter a posse, mas processá-lo por todos os danos e perdas decorrentes dessa expulsão ilegal. Inácio sorriu, um sorriso largo e genuíno. Joaquim, aquele homem era um sábio. Ele protegeu a esposa mesmo depois da morte. O que faremos? Perguntou Isadora, embora já soubesse a resposta. Faremos o que a justiça exige, respondeu Inácio. Vamos retomar o que é seu. E vamos fazer isso de forma que a cidade inteira veja a diferença entre quem constrói e quem destrói. A ação judicial foi rápida e implacável. Com a prova documental do usufruto, a defesa de Marcos, que já estava em ruínas, desmoronou completamente. O juiz, o mesmo que havia negado a interdição, ficou chocado com a audácia do filho. A sentença foi emitida em tempo recorde. Marcos deveria desocupar o imóvel em 24 horas e devolvê-lo à sua legítima usufrutuária, Dona Isadora. Além disso, foi condenado a pagar uma indenização pesada por ter violado os direitos dela. A notícia caiu como uma bomba sobre Marcos e Sandra. Eles haviam perdido tudo. A reputação, o respeito, o filho e agora a própria casa. A casa que haviam roubado da mãe. No dia seguinte, um caminhão de mudanças encostou em frente ao sítio. Mas não era para levar os móveis de Marcos. Era para trazer os móveis de volta. Inácio havia usado seus recursos para rastrear e recomprar cada peça que Marcos havia vendido para antiquários. O armário da mãe de Isadora, a mesa que Joaquim construiu, a poltrona onde ela fazia tricô, tudo estava voltando para seu devido lugar. Isadora, Inácio e Tiago chegaram ao sítio para supervisionar a reintegração de posse. A cena foi o troco visual perfeito. Marcos e Sandra saíam pela porta da frente, carregando suas malas, as mesmas expressões de derrota e humilhação que Isadora tinha quando foi expulsa. Ao passarem por ela, Marcos não conseguiu encará-la. Foi Sandra quem parou, o rosto marcado pelo ódio e pela inveja. Você conseguiu o que queria, não é, velhinha? Ela cuspiu. Destruiu nossa vida. Está feliz agora? Isadora a olhou, não com raiva, mas com uma compaixão triste. Eu não destruí nada, Sandra. Vocês mesmos fizeram isso. Eu apenas retomei o que era meu. E quanto a estar feliz? Não, eu não estou feliz. Estou em paz. É diferente. É algo que o dinheiro de vocês nunca poderá comprar. Ela se virou e entrou em sua casa, deixando o casal para trás, na poeira da estrada, exatamente como eles a haviam deixado meses antes. A restauração do sítio se tornou o novo projeto de Isadora. Mas ela não o queria para si. Ela já tinha um lar na Fazenda Império. Inácio, eu quero transformar este lugar, ela disse a ele em uma noite.
Quero que o lugar da minha maior humilhação se torne um lugar de esperança. Com os recursos de Inácio e o dinheiro da indenização de Marcos, o sítio foi completamente reformado. Mas não se tornou uma casa de luxo. A casa principal foi mantida simples e acolhedora. O galinheiro, o símbolo de sua noite mais escura, não foi demolido. Foi cuidadosamente restaurado e transformado em uma pequena capela, um lugar de oração e reflexão, com um vitral que mostrava um amanhecer. E no resto do terreno, eles construíram algo que a cidade nunca havia visto: o Jardim da Memória de Joaquim, um imenso jardim botânico aberto ao público, especializado em rosas e orquídeas, com estufas, um centro de estudos para jovens botânicos e um programa de terapia ocupacional para idosos. A habilidade de ouro de Isadora agora era compartilhada com todos. O sítio, antes um lugar de abandono, tornou-se o ponto turístico mais amado da região. Pessoas vinham de toda parte para ver as flores, para sentir a paz do lugar e para ouvir a história da mulher que havia sido expulsa para o galinheiro e que havia transformado sua dor em um jardim. Tiago, agora um jovem estudante de agronomia, tornou-se o administrador do projeto, seguindo os passos da avó e do avô que nunca conheceu, mas que aprendeu a admirar. Em uma tarde ensolarada, um ano após a inauguração do jardim, Isadora estava sentada em um banco na capela, o antigo galinheiro. O lugar estava silencioso, a luz do sol filtrada pelo vitral criando um ambiente sagrado. A porta se abriu e uma figura hesitou na entrada. Era Marcos. Ele estava mais magro, envelhecido, as roupas simples de quem agora trabalhava em um emprego modesto em outra cidade. Ele não via a mãe desde o dia em que foi expulso. "Mãe", ele chamou, a voz baixa, cheia de uma vergonha que parecia finalmente ser genuína. Isadora não se virou. "O que você quer, Marcos?" Eu vim pedir perdão, de verdade desta vez, sem esperar nada em troca." Ele entrou e se sentou no banco de trás, mantendo uma distância respeitosa. "Eu perdi tudo. A esposa, o filho, o dinheiro, a dignidade, e eu mereci. Eu passei este último ano pensando em tudo que fiz. E eu entendi a lição." "E qual foi a lição?" ela perguntou, ainda sem olhá-lo. "Que eu passei a vida inteira correndo atrás de coisas. E o senhor e o papai passaram a vida inteira construindo coisas. E coisas se quebram. Mas o que se constrói com amor dura para sempre." Ele começou a chorar, um choro silencioso e sofrido. "Eu não peço que me aceite de volta. Eu não mereço. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito e que eu tenho orgulho da senhora, orgulho da mulher que eu não tive a capacidade de valorizar." Isadora ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ela se virou e olhou para o filho. Viu em seus olhos não mais a ganância, mas uma dor real, um arrependimento que parecia vir da alma. Ela se lembrou do que Inácio sempre dizia: a justiça serve para punir os atos, mas o perdão serve para curar as almas. E a alma de seu filho estava doente. "Aproxime-se, Marcos", ela disse a voz suave. Ele se levantou e se ajoelhou na frente dela como uma criança. "O caminho para o perdão de Deus é longo, meu filho, e começa com o arrependimento sincero", ela disse, colocando a mão sobre a cabeça dele em um gesto de bênção. "Você deu o primeiro passo. Agora, levante-se e comece a reconstruir sua vida. Não com dinheiro, mas com honra." Ele levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. "A senhora me perdoa? Um dia, talvez." Ela respondeu com uma honestidade amorosa. "Mas hoje eu te libero do meu rancor. Vá em paz e construa uma vida da qual seu pai teria orgulho." Marcos saiu da capela em silêncio, deixando para trás o peso de seu passado. Ele não foi reintegrado à família, não recebeu dinheiro nem uma segunda chance fácil. Recebeu algo mais valioso: a libertação para recomeçar do zero, carregando a lição mais dura de sua vida. Isadora ficou ali, olhando para o altar. Inácio entrou e sentou-se ao lado dela.
Ele esteve aqui, não esteve? Ele perguntou. Sim, acho que ele finalmente entendeu. E você, como se sente? Isadora olhou para o vitral do amanhecer. Sinto que a história está completa. A justiça foi feita, a honra foi restaurada e a semente do perdão foi plantada. Eles ficaram de mãos dadas, em silêncio. O legado de Isadora não estava na fortuna que poderia ter acumulado, mas naquele jardim que florescia onde antes havia dor e na capela que simbolizava que, mesmo da noite mais escura, sempre pode nascer um novo amanhecer. A mulher que dormiu no galinheiro não apenas havia encontrado um lar, ela havia se tornado um fim da história. Se a jornada de Dona Isadora te mostrou que a verdadeira força floresce nos lugares mais inesperados e que a dignidade é uma riqueza que ninguém pode roubar, então deixe sua curtida para que esta mensagem de superação e justiça se espalhe. E se você ama histórias que aquecem a alma e nos fazem acreditar no poder da redenção, inscreva-se agora no nosso canal e comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Na tela, estou deixando outro vídeo emocionante que eu sei que você vai adorar. Nos vemos na próxima história.